Uma das maiores perguntas que precisamos fazer para nós mesmos é: o que eu preciso para entrar na presença de Deus? Vem ser com a gente. Arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Vencer. Arrependimento é tão profundo e tão verdadeiro que muitas vezes passa desapercebido como simplesmente um pedir desculpas ou pedir perdão. No cristianismo, o uso da palavra arrependimento se tornou algo tão comum e a maioria de nós nem pensa no sentido e na profundidade que o arrependimento traz consigo. O arrependimento é um dos grandes pilares que atrai o ser humano à presença de Deus. E não é um simples pedir perdão, mas sim entender a necessidade de se mudar completamente de vida. Jesus Cristo, quando ele vai falar sobre o arrependimento, e ele fala primeiro pela boca de João, que foi a pessoa que Deus levantou para anunciar o arrependimento antes que Jesus se manifestasse na terra. No texto de Mateus capítulo 3, João ele diz o seguinte para homens que passavam por arrependidos. Ele diz no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que é produzir um comportamento de uma pessoa arrependida? Então não é simplesmente dizer: eu errei, me perdoa, Deus. Mas é uma nova vida. E Deus está nos propondo um tempo de arrependimento para a nossa nação. Estamos vivendo um tempo de tanto caos. E já faz aí praticamente um ano que nós estamos lidando com essa pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. Que no início de tudo isso, nós ouvíamos muito os cristãos falarem sobre jejum e sobre oração e sobre se voltar para a presença de Deus. E como a pandemia não passou como os cristãos imaginavam, e até mesmo todas as pessoas, mas nós estamos falando do cristianismo, as pessoas foram simplesmente se acomodando, aceitando a realidade do caos que está ao nosso redor. E o arrependimento, assim como já falamos, ele não é algo que acontece simplesmente num pedido de perdão. O arrependimento, para causar o seu fruto, o fruto da mudança, ele exige muito mais do que um pedido de perdão. Ele exige uma mudança de vida, de postura e de comportamento, de pensamento. E a palavra de Deus, no Antigo Testamento, diz, ali quando Salomão vai levantar a adoração pela construção do templo de Davi, Deus diz: se o meu povo estiver passando por qualquer tipo de situação, praga, fome, guerra, basta que o povo entre na minha presença e se humilhe, e eu vou ouvir a sua oração. E Deus estava falando sobre um processo, um ato de arrependimento. E eu tenho algo de Deus para dizer para você hoje. Estamos enfrentando não só a pandemia e a enfermidade, mas nós estamos enfrentando um caos que vai muito além da doença. E Deus gostaria de interferir, Ele está interferindo, porém, a igreja precisa viver arrependimento. E arrependimento, ele só acontece quando eu e você estamos cientes de que não está tudo certo com a nossa vida. Não está tudo certo com o nosso comportamento, não está tudo certo porque há um padrão e esse padrão está me dizendo que eu estou errado. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 5, versículo 31, diz assim: não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O arrependimento, ele faz com que nós venhamos a nos ver errados, afligidos,
frustrados, incapazes. Ao invés de nós nos vermos sãos e muito bem, e não, dá para levar, sabe? A vida ela é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Quando nós olhamos para Jesus e vemos quem é Jesus, e a beleza do seu poder e da sua graça e da sua autoridade, tudo que Ele pode fazer e as coisas que Ele pode interferir na nossa vida, na nossa casa, na terra, nós começamos a ficar incomodados com a nossa realidade. O padrão de vida, de luz, de graça, de poder que há em Jesus Cristo faz com que nós começamos a olhar para Ele com esperança. Saiba, ninguém se arrepende por causa do problema, sabia disso? Ou por causa do sofrimento. Não é o sofrimento que faz uma pessoa se arrepender. É a esperança. A esperança de ter encontrado algo, alguém que tenha o poder de nos tirar da nossa realidade de pecado, da nossa realidade de sofrimento, da nossa realidade humana, de dor, de enfermidade, de tribulações emocionais, mentais, espirituais. E tudo aquilo que o ser humano considerava normal, ficar debaixo do jugo do diabo é normal, claro que era. Antes de Jesus, ninguém vivia nada além disso. Mesmo que as pessoas estivessem lutando para viver algo de Deus, elas estavam debaixo desse jugo. Estavam debaixo do poder da sua força. E elas só poderiam viver debaixo da sua própria força. Mesmo que estivessem vivendo a palavra de Deus nessa luta, elas estavam debaixo da sua força. E quando Jesus Cristo pisa aqui na terra, Ele vem cumprir a mensagem de arrependimento e dizer: eu sou o resultado do arrependimento. Eu sou o tipo de ser humano que está pisando aqui agora na terra, que viveu o arrependimento. Aí você diz, mas Jesus se arrependeu? Não, Jesus não se arrependeu porque Ele nunca pecou, mas Ele veio aqui nos mostrar que nós podemos ser como Ele aqui na terra, se nos arrependermos. E em Jesus não há aquele sentimento de vitimismo, de, vamos aceitar as coisas como são, e eu sou fraco, sabe? A minha carne é fraca. Em Jesus nós não vemos nada disso. E você pode dizer, claro, Ele era Jesus, mas Ele também era homem. Ele precisou se submeter ao governo de Deus pela ação do Espírito Santo aqui na terra. Ele precisou se deixar ser moldado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus aqui na terra. E é o Espírito Santo de Deus que gera em nós esse comportamento, esse fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento nada mais é do que simplesmente eu viver como um cristão na terra. E não como uma pessoa que acredita que Jesus Cristo é Deus. Há uma grande diferença, sabia? A maioria das pessoas estão dentro das igrejas e acreditando que Jesus Cristo é Deus. E eu também acredito que Jesus Cristo é Deus Filho. Mas eu também acredito que por meio do sangue de Jesus, não só Ele é Filho de Deus, mas eu também. E quando nós nos deparamos com essa verdade, eu olho para a minha antiga vida, a vida que eu tinha antes de Jesus, e eu rejeito essa vida. Eu rejeito porque eu encontrei o que eu estava procurando. Muitas pessoas não conseguem viver essa realidade porque ainda se veem sãos. Eu não preciso de mudança, eu não preciso de transformações, estou indo à igreja para melhorar a minha vida, para melhorar as minhas condições, para melhorar ou resolver alguma situação que eu não posso resolver. Saiba que isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é para aqueles que estão em busca de algo que não tem, que é salvação. E a salvação, ela gera todas as coisas na vida de uma pessoa. É a salvação em Cristo Jesus que vai nos gerar saúde, vitória, graça e proteção e todas as coisas que as pessoas estão buscando dentro da igreja. O problema é que para tudo isso é necessário arrependimento. E o arrependimento é quando eu quero deixar de ser filho dessa terra e quero ser filho de Deus, eu quero ter o comportamento de um filho de Deus, eu quero ter as ações de um filho de Deus.
E quando eu permito que o Espírito Santo de Deus cause isso em mim, eu simplesmente vou me tornando cada vez mais parecido, assim como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando e brilhando até se tornar um dia perfeito. Assim é a nossa vida. Deus vai nos transformando em arrependimento. Eu vou olhando para Cristo e eu vou mudando a minha vida de acordo com esse padrão, a um ponto de ser considerado, assim como a palavra de Deus diz, ser chamado por filho de Deus em Cristo Jesus, porque estou seguindo o padrão de Jesus. Está um borbulho na nossa sociedade sobre esse final do mês de março. Eu queria dizer algo para vocês. Família vencer, acima de qualquer rito. Ritos são práticas que nós fazemos para nos aproximar de Deus. Acima de qualquer rito, nós precisamos ser filhos de Deus. Senão o rito perde o seu sentido. Ele perde a sua função. Eu sento na mesa da ceia, mas nem sei porque estou lá. Eu não faço parte da carne, eu não faço parte de Jesus porque eu estou ali. Sabe? Ungir as nossas portas, ungir as nossas casas e tantos outros ritos que nós estamos ouvindo. Não é errado, você pode fazer isso, desde que você seja filho de Deus, desde que o arrependimento esteja sobre a sua vida. No Êxodo, quando foi liberada a última praga, a morte dos primogênitos, um espírito de morte passaria por ali. E Deus deu uma promessa, dizendo para que todos os filhos de Deus passassem o sangue do Cordeiro nas portas. E então o Espírito não poderia tocar e nem falar nada com eles. Quem é essa marca na nossa vida, senão o Espírito Santo de Deus? Hoje. Quem é essa marca na nossa vida? Jesus disse, Ele é o sinal, Ele é o penhor, Ele é o que vai dizer, você é de Deus. Então, você pode até ungir as suas portas e as suas janelas e fazer todo tipo de rito sacro. Mas se não houver um arrependimento, se você de fato não for um filho de Deus, nada disso vai fazer diferença na nossa vida. Deus está levando a igreja a entender uma grande verdade. Não é pedir perdão. É desejar viver a vida de Deus. Isso é arrependimento. Jesus não veio para os sãos, para aqueles que acham que está tudo bem, Deus pode até dar uma melhorada na minha vida. Jesus veio para aqueles que se veem frustrados, condenados, que precisam de um Salvador. E se você hoje é essa pessoa que reconhece que não merece nada do que tem, tudo que tem foi Deus que te colocou nas suas mãos, que a proteção da tua vida não está em nenhum lugar senão nas mãos de Jesus Cristo. E que Ele é poder suficiente para nos proteger e liberar sobre a nossa vida o que é o melhor. E muitas vezes o melhor não é o que a gente quer, mas continua sendo o melhor. Eu convido você a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Sua presença e reconhecemos que não precisamos apenas lhe pedir perdão, mas nós precisamos da Tua vida em nós. Nós reconhecemos que não precisamos de melhorar a nossa vida, mas a nossa vida está debaixo de condenação se não temos o Teu perdão e a Tua graça. Por isso, nesse momento, nós nos colocamos na Tua presença e reconhecemos o quanto nós somos sujos, pequenos, pecadores, limitados. Nós somos pó, Senhor. O que sobrou para nós foi a condenação. Mas o Teu amor é tão grande, tão poderoso, que o Senhor veio a esse mundo e se entregou por nós. E hoje nós podemos olhar para o Senhor com esperança. E não queremos uma vida de pecado, nós não queremos essa vida condenada. Essa nós deixamos no Teu nome, no Teu poder, na Tua graça. E hoje nós podemos simplesmente, Senhor Deus, andar como filhos de Deus. E é isso que nós queremos agora. Espírito Santo de Deus que opera arrependimento nas nossas vidas.
Neste momento nós te pedimos que nós não queremos melhoras, nós queremos uma nova vida, a vida de Deus em nós. Nós queremos deixar para trás todo o jugo das trevas, todo peso das trevas, toda a condenação do inferno e aceitar, Senhor Deus, andar debaixo do processo de Deus para nós aqui, do caminho de Deus que é o próprio Jesus Cristo e a sua palavra. Traz sobre nós, ó Pai, traz sobre a nossa nação a consciência de um arrependimento genuíno, além de ritos, além de palavras, mas uma entrega, onde nós nos tornamos filhos de Deus. E assim, salvos, protegidos, amparados, restaurados e muito mais, prontos para exercer na vida das pessoas salvação, restauração, ó Pai. Traz sobre a nossa nação a Tua presença, Pai. Sabemos que muito está sendo julgado, mas assim como a Tua palavra diz, aquele que tem a marca do Cordeiro está protegido. Que essa marca de Jesus esteja sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós falamos sobre o arrependimento e não é só sobre pedir perdão, mas é sobre viver uma nova vida. E quando nós vivemos uma nova vida e entramos numa nova família, que é a família de Deus, nós recebemos os nossos direitos e os nossos deveres. Isso é viver uma vida como um filho de Deus. E saiba que não interessa o que aconteça ao nosso redor. Se você é filho de Deus, você sempre vai viver a porção de Deus e o melhor de Deus para a sua vida. Então, que Deus te abençoe e te dê uma semana de muitas vitórias, mesmo que ao nosso redor esteja um caos. Você pode contar com a porção do seu Deus, do nosso dono. Não tenha medo de nada, só tenha a marca de Jesus Cristo dentro de você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vem fazer parte da nossa família e também acesse as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Que Deus te abençoe. Um beijo.